E até que tivemos uma corrida sprint agitada, hein? Tivemos um duelo entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Verstappen levou a melhor. Tivemos Kimi Antonelli perdendo tempo na hora da largada e depois ele ainda foi punido no final da corrida sprint. E tivemos aí dobradinha da McLaren com o Charles Leclerc terminando em terceiro. Vamos trazer para vocês neste vídeo um rápido resumo do que aconteceu na corrida sprint. Vamos ser bem breve porque daqui a pouquinho tem classificação que vai definir o grid de largada para a corrida no domingo. Mas antes de começarmos, eu quero saber, para vocês aí que assistiram a corrida sprint, curtiram? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa corrida sprint, lembrando que essa foi a primeira corrida com as mudanças que tivemos no regulamento técnico da Fórmula 1 para tentar deixar as corridas aí um pouco mais emocionantes e também mais seguras, acabar de vez, quer dizer, não é acabar de vez, mas diminuir o efeito do super clipping e também diminuir um pouco a dependência do motor elétrico. E assim, pelo menos na corrida sprint deu para perceber que não tivemos aquelas ultrapassagens artificiais, no qual o piloto ultrapassa por causa que o outro piloto ficou sem a bateria. Mas pelo menos na corrida sprint percebemos que não foi igual o que aconteceu nas 3 primeiras corridas da temporada. Vamos ver amanhã no Grande Prêmio. Então, bora começar o resumo, informando que antes mesmo da volta de alinhamento, Nico Hülkenberg teve um problema na sua Audi, vimos sair fogo do seu carro e ele precisou parar o carro na pista. Com isso, ele abandonou, nem chegou a participar da corrida sprint. Tomara que a Audi resolva esse problema antes da qualificação para que Hülkenberg possa participar. E na transmissão, mostraram que a maioria dos pilotos iriam para a corrida sprint com os pneus médios, lembrando que não temos parada obrigatória para troca de pneus na sprint. Agora falando da largada, Lando Norris largou muito bem, já Kimi Antonelli acabou largando mal. Ele perdeu um pouco de tempo na hora de começar a acelerar, caiu para a 4ª posição, perdendo a posição para o Oscar Piastri e para o Charles Leclerc. Ele até chegou a perder a posição para o seu companheiro de equipe, para o George Russell, mas na curva ele tomou de volta a posição. E na transmissão, informaram que Lindblad, que iria largar do pit lane, acabou nem saindo dos boxes e Bortoleto subiu uma posição, ultrapassando Isaac Hadjar, indo para a 10ª posição. E no replay, mostraram uma disputa intensa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen nas primeiras curvas. Os dois chegaram até encostar roda a roda e Max Verstappen levou a melhor. Na segunda volta, Kimi Antonelli até tentou ultrapassar o Charles Leclerc, mas não conseguiu. E na transmissão não mostraram, mas Lewis Hamilton ultrapassou Max Verstappen e foi para a 6ª posição. Na 4ª volta, Lewis Hamilton já estava a menos de 1 segundo do George Russell, enquanto lá na frente, Lando Norris abriu mais de 1 segundo de vantagem para o Oscar Piastri. E o Bortoleto acabou perdendo a 10ª posição para o Isaac Hadjar. Na 7ª volta, George Russell ultrapassa o Kimi Antonelli e vai para a 4ª posição. E na volta seguinte, tivemos o duelo da corrida entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Max chega a ultrapassar o Lewis Hamilton, deixando para frear mais tarde, e os dois acabaram indo para fora da pista. Lewis Hamilton então reclama no rádio que Max Verstappen ultrapassou ele por fora da pista, e logo em seguida a equipe Red Bull pede para o Max devolver a posição para o Hamilton. Mas na 9ª volta, Max Verstappen aí sim ultrapassa o Lewis Hamilton e assume a 6ª posição. Na transmissão não mostraram, mas Kimi Antonelli tinha ultrapassado o George Russell e foi para a 4ª posição. E tivemos a informação que Kimi Antonelli não estava respeitando o limite da pista e ele teria que tomar cuidado, senão seria punido. Ou seja, ele estava indo demais para fora da pista. Nas voltas seguintes, vimos que Lewis Hamilton perdeu bastante o rendimento da sua Ferrari, ele não conseguiu acompanhar o ritmo do Max Verstappen, ficou bem para trás. Enquanto isso, lá na frente, Charles Leclerc já estava com bom ritmo e estava conseguindo se aproximar do Oscar Piastri. Ele já estava até menos de 1 segundo, mas não conseguia se aproximar ao ponto de tentar ultrapassar. Enquanto isso, lá no meio do grid, Isaac Hadjar ultrapassa o Franco Colapinto e vai para a 9ª posição. E na volta 18, Charles Leclerc, que estava aí tentando perseguir o Oscar Piastri, acabou passando do ponto de frenagem e foi para a área de escape, perdendo tempo e perdendo a oportunidade de tentar tomar a 2ª posição.
E vimos também Max Verstappen se aproximando cada vez mais do George Russell. A diferença, que era de 3 segundos, já estava a menos de 1 segundo. Mas já era fim de corrida, não dava tempo para mais nada e com isso Lando Norris acabou vencendo a corrida sprint do Grande Prêmio de Miami com mais de 3 segundos de vantagem. Quem diria, hein, que a equipe McLaren conseguiria evoluir o carro desse nível ao ponto de superar a Mercedes e também a Ferrari. E quando terminou a corrida, veio a informação: Kimi Antonelli foi punido com 5 segundos por ultrapassar o limite de pista. Com isso, ele, que tinha terminado a corrida na 4ª posição, acabou caindo para a 6ª posição, perdendo sua posição assim para o George Russell e para o Max Verstappen. Bom, e aí, curtiram a corrida sprint? Vou deixar na tela para vocês como ficou o resultado final. Então tivemos aí Lando Norris em primeiro, com Oscar Piastri em segundo, Charles Leclerc em terceiro, George Russell em quarto, Max Verstappen em quinto, Kimi Antonelli em sexto, Lewis Hamilton em sétimo, Pierre Gasly em oitavo, Isaac Hadjar em nono e em décimo o Franco Colapinto. Bortoleto terminou na 11ª posição. Bom pessoal, daqui a pouquinho às 5 horas da tarde, horário de Brasília, teremos a classificação que vai definir o grid de largada para o Grande Prêmio, para a corrida no domingo. E o mais importante disso tudo é porque agora as equipes vão poder trabalhar na configuração do carro, mudar a configuração do carro para essa qualificação. Agora, vamos ver se as equipes vão fazer uma configuração de carro voltado para a chuva, já que tem chances de chover amanhã na corrida, ou se elas vão deixar para a pista seca e tentar aí fazer alguma coisa diferente durante o Grande Prêmio. Vai ser interessante ver qual tipo de acerto que as equipes vão colocar em seus carros, e isso, claro, pode definir o rumo dessa classificação e também o rumo da corrida de amanhã. Também tem rumores dizendo que talvez a corrida comece mais cedo para não ter risco de pegar tempestade, porque se tivermos tempestade com raios e trovões, poderemos nem ter corrida amanhã devido às regras de esportes lá nos Estados Unidos, do qual não permite que um evento aconteça nesse tipo de situação. Então vamos ficar de olho e, claro, se tivermos qualquer informação, vou trazer para vocês. Lembro que quando eu vi aqui na transmissão do Sport TV, eles informaram que vai ter uma reunião, só que é após a classificação. Vamos ficar de olho. E qualquer novidade, trago aqui para vocês. E é isso, pessoal. Voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!